E finalmente a evolução do Espimon que a gente tanto esperava chegou. E além disso, a animação dessa semana trouxe uma teoria que vale a pena a gente parar pra pensar, hein? Mas se você quiser saber mais, então você já sabe onde ficar, né? Porque o episódio de hoje foi bom. E a gente já está esperando por essa evolução do Espimon há muito tempo. Inclusive, a gente já tem vários vídeos aqui no canal sobre isso, principalmente sobre possíveis Digi escolhidos do Espimon. E não tem como vocês terem assistido esse episódio e terem visto a Aoi, a amiga da Huli, e terem pensado que ela seria a escolhida do Espimon. Porque a todo momento nesse episódio foi exatamente isso que se passou pela minha mente. Aliás, no início de todo esse episódio, parecia realmente algo muito assustador, né? A garota, ela foi pro apartamento, acabou sendo presa lá em uma dimensão paralela nesse apartamento, e várias fechaduras foram se abrindo nela. A gente conseguiu ver pelo celular dela que aparecia a imagem de um Impimon, então, na minha mente, o Impimon, ele era supostamente lá o inimigo. Mas não, apenas haviam outros Digimons na fase Rock que mais tarde a gente veio descobrir que eram praticamente Digimons que estavam se abrigando naqueles apartamentos. Porém, todo o contexto do início, principalmente quando a Aoi ela se perde lá da Huli e a Huli fica presa no elevador, é muito assustador. Pra quem assiste, acha que é algum inimigo muito pior do que a gente esperava. E quando eu falo muito pior, eu quero dizer o inimigo que faz o mal por fazer e por querer fazer esse mal, como a gente já viu em outros episódios de Digimon Ghost Game. No entanto, o vilão dessa semana não era ninguém mais, ninguém menos do que o Clavis Angemon. E vilão com aspas, né? Porque ele era literalmente um Digimon que meio que tomava conta dos outros Digimons Rocks que estavam lá nesse mundo, entre o mundo digital e o mundo humano. E esses Digimons precisavam de casas. Então o Clavis Angemon apenas os ajudava. Não havia um partido de bem e mal nesse episódio. Era apenas um Digimon que ajudava outros Digimons e que achou muito errado humanos interferirem, né, em suas residências. E foi exatamente assim que se começou todo esse confronto. Porém, um adendo e muito importante para esse episódio é quando o Espimon ele fala sobre aquilo que ele sempre fala todos os episódios sobre estar procurando o real Hiro. E aí a gente entra com um monte de questionamentos, né? Do porquê ele está procurando o real Hiro, do porquê ele considera o Hiro que a gente conhece falso. E entre várias teorias aqui de vocês no nosso canal, uma me chamou a atenção e talvez isso possa ser real, possa ser verdade. Essa teoria dizia que o Gamamon, ele supostamente não era para ter sido entregue ao Hiro. O Espimon deveria ser o Digimon do Hiro. No entanto, alguma coisa aconteceu no mundo digital e aí o Gamamon, ele foi enviado para o personagem principal, não por engano, porém ele era parte essencial de um plano de alguém. E esse alguém não seria ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Gamamon, né? Ou quem sabe o Gulus Gamamon e toda a sua evolução Dark. Até porque ele deixou claro de que precisava de poder para poder evoluir. Ou seja, essa teoria diz que o Gamamon ele se auto-sabotou para ser enviado ao Hiro e ganhar mais poder com o Hiro. Comenta aqui e fala pra mim se vocês acham que essa teoria faz sentido na mente de vocês também, porque é a única solução que eu consigo achar pro Espimon ficar falando sobre o Hiro, o real Hiro, né? Mas então, o confronto começa contra o Clavis Angemon, mas o confronto é um confronto não besta. Começa de uma forma besta justamente porque o Clavis Angemon ele não quer escutar os humanos. Todos menos o Espimon consegue desenvolver, e eu vou dizer pra vocês, viu? O Clavis Angemon deu muito trabalho, principalmente se a gente considerar que foram duas formas megas contra ele. Obviamente, o Angoramon desenvolveu para o Lamortimon e depois foi congelado. Mas ainda assim, o Clavis Angemon não demonstrou ter trabalho nenhum pra executar todos eles. E eu não sei se é realmente isso, porém, Digimons sagrados, eles aparentam ter um poder múltiplo do que os normais não têm, né? E esse episódio meio que deixou isso muito claro pra gente. Porém, eu devo dizer aqui com vocês que a única coisa que me deixou chateado, o único erro de todo esse episódio, foi terem utilizado o Hiro para evoluir o Espimon e não a Aoi. Porque eu tava esperando que isso fosse acontecer em algum momento, principalmente porque a Aoi, ela passou pro mundo digital juntamente com a Huli. A gente conseguiu ver a surpresa da Huli de olhar pra ela e falar, tipo, uai, como assim você passou pra cá também? Isso foi justamente porque a chave ainda estava presa nela. E na minha mente isso tudo tinha um propósito, né?
Porque ela, uma hora ou outra, iria evoluir o Spimon. Mas infelizmente isso não aconteceu, porque quem evoluiu o Spimon foi o Hiro. E aí ficou o Siriusmon e o Hoover e Spimon lutando lá contra o Clevisangemon. E eles conseguiram até um embate, viu? Porém a luta ela parou lá no meio justamente porque o Hiro explicou pro Clevisangemon tudo o que estava acontecendo. E eu arrisco aqui a dizer de que talvez se aquela luta continuasse, o Clevisangemon iria vencer os dois, viu? Após ter escutado o Hiro, o Clevisangemon entendeu lá sobre os espaços entre os hotéis que ele havia retirado. E como todo bom fim de Digimon Ghost Game, Clevisangemon acabou atendendo o pedido lá dos humanos. Porém, o final ele deixa a gente meio que intrigado, né? Porque a Oi, ela chama o Spimon para morar junto com ela e ela promete que vai cuidar dele. E a gente fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Será que a Oi, ela vai se tornar a escolhida do Spimon? Porque se ela se tornar a escolhida do Spimon, eu já tinha feito um vídeo aqui no canal falando que ela era uma das possibilidades, ou seja, a gente vai acertar aqui, viu? Mas enfim, pro próximo episódio a gente vai ter aí algo relacionado ao pecado da gula. Obviamente a Ruli, ela vai ser a vítima dessa vez. E só pra lembrar aqui a vocês de que o pecado da gula, ele é representado pelo Beelzebumon, viu? Em Digimon, um dos 7 Lords Demônio. Não sabemos se ele vai ser o vilão, porém se for, vocês já estão avisados. E comenta aqui, fala pra mim o que vocês acharam desse episódio. Falam pra mim também se vocês esperavam que a Oi ela se tornasse a escolhida do Spimon. E muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Valeu, falou, até a próxima.